A decisão do STF de ontem, que finalmente confirmou que o Lula poderá ser candidato e agora não tem mais como barrar o Lula, mudou o jogo político novamente. Já tinha o STF mudado o jogo político no dia 8 de março, quando o Fachin restabeleceu os direitos políticos do Lula. Ali mudou completamente o jogo político, mas quando o STF confirma essa decisão e agora não tem mais para onde os opositores do Lula correrem, isso confirma uma coisa: o Lula de agora em diante ele pode negociar com partidos políticos sabendo que ele pode ser candidato. Isso muda completamente. Alguns que ainda não conversavam com o Lula, tanto setores do empresariado, como alguns setores políticos, alguns até ligados ao Bolsonaro, alguns do Centrão que estão com o Bolsonaro, eles não conversavam com o Lula até ontem. Hoje, eles já conversam com o Lula. Por quê? Porque o Lula pode ser candidato e está confirmado. Não tem mais como alguém dar um golpe no Lula de última hora. Isso está desesperando o pessoal da terceira via. O Ciro não para agora de criticar o Lula, fala que não gostou da decisão, que respeita, mas que não gosta. O pessoal lá do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, está desesperado. Eles já estão pensando em colar no Lula. Olha, quando você imaginaria, comenta aí, quando você imaginaria em ver o pessoal do PSDB pensando, pô, a gente tem que colar no Lula. A gente tem que colar no Lula para que a gente possa ter alguma chance de se eleger. Nunca. Eu não imaginaria nunca, mas é isso que está acontecendo. E agora o pessoal da terceira via vai ter que tirar o Bolsonaro do segundo turno, que a única chance deles irem para o segundo turno é tirando o Bolsonaro. Enquanto isso, o Lula tem aí 1 ano e meio para negociar com todos os partidos do Centrão, com todos os partidos da esquerda, para fazer uma grande aliança, um grande projeto nacional para 2022. Eu vou falar sobre tudo isso e como as coisas estão mudando. Mas antes, um segundinho. Você quer ver Lula 2022? Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, é 1 segundinho se inscrever, é de graça. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica nele, aí vai ficar escrito inscrito. E aí você está inscrito no canal já. Aproveita, ativa o sininho, ativa as notificações e vamos continuar indo para cima. Quando você se inscreve no Plantão Brasil ou em outros canais de esquerda, você ajuda a aumentar, a fortalecer a oposição ao Bolsonaro e a fortalecer os canais de esquerda. São duas coisas importantíssimas, que é fortalecer a gente nas redes sociais. E ó, aqui a gente também vai nas ruas. Esse é o nosso carro de som que estava em Rio Claro rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro. Inclusive o carro de som já começa perguntando: Bolsonaro, como é que seu filho Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais? A gente denuncia que o Bolsonaro não quis comprar vacina, que o que está acabando com a economia não é o lockdown, é a falta de vacina e que o Bolsonaro se recusou a comprar. A gente denuncia que as indústrias estão saindo do Brasil por causa do Bolsonaro, o desemprego altíssimo, a inflação altíssima, tudo isso nas ruas, para o povo perceber que é o Bolsonaro culpado de tudo isso. Quem quiser ajudar essas ações do canal, no final do vídeo aqui eu vou mostrar o trecho lá de Rio Claro, no interior de São Paulo. A gente também já rodou em Limeira, a gente rodou na semana passada em Piracicaba e a gente vai continuar rodando nessa região aí do interior de São Paulo, que são cidades mais ou menos grandes, não adianta rodar lá só uma vez, tem que rodar 2, 3, 4, 5, 10 vezes para que a cidade inteira saiba, e lá tem muito antipetista, é importante rodar lá. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixe Pix, PicPay e apoie-se, deixo também minhas outras redes sociais. Eu peço que se inscreva nas minhas outras redes sociais para ajudá-las a crescer também. Mas vamos continuar indo para cima do Bolsonaro. Se inscreve aqui no canal e vamos falar agora sobre a mudança no jogo político, que é a volta de Lula ao urna eletrônica. Agora, quando você apertar 13 em 2022, você tem a certeza que ali você vai ver o nome do Lula, a não ser que ele, Lula, não queira. Não tem mais golpe, acabou o golpe. Olha só que grande notícia. Eu imaginava falar isso daqui uns meses, não imaginava que seria tão rápido. As coisas estão caminhando nos últimos meses, pelo menos politicamente, melhor do que a gente imaginava. A queda do Bolsonaro está mais acentuada, está mais rápido do que parecia, pelo menos a fritura do governo Bolsonaro. A desaprovação do Bolsonaro também está subindo muito. Hoje saiu nova pesquisa mostrando que o ruim péssimo chegou no maior nível desde que ele assumiu, e é a terceira semana seguida em que o ruim péssimo do governo Bolsonaro e a desaprovação dele batem recordes. É muito importante frisar isso. E aí o Lula volta à urna. Olha, só para você ter ideia. Até então, quando eu vi entrevista de gente do mercado financeiro falando sobre o Lula, era assim: olha, entre Bolsonaro e Lula, eu votaria no Lula. Mas sempre era eu votaria, se fossem. Por quê? Porque não estava confirmado que o Lula seria candidato. Então, não adiantava a gente fazer todo o debate com o Lula candidato, não sabendo se o STF poderia dar um golpe de última hora. Agora não, o golpe foi afastado
que vão julgar na semana que vem essa suspeição do Moro e os outros recursos do Lula continuam valendo ou não, mas o Lula ser candidato, isso não muda mais, veja bem, não tem como mudar. Os processos do Lula, o Fachin, eu não sei se ele fez de propósito ou não, mas os processos do Lula voltaram para um determinado momento do processo em que os processos prescreveram. Então não tem mais como, o Lula vai entrar com recursos dizendo, esses processos prescreveram, acaba tudo, não tem como, mesmo se não prescrevesse, ou mesmo se tentassem, não vamos nem discutir isso aqui que eu já falei milhares de vezes, analistas todos já falaram, não tem como, Lula será candidato. Aí, veja bem, de agora em diante o analista do mercado financeiro, o dono de banco, quando ele tiver que olhar o que vai acontecer no ano que vem dos investimentos dele, ele vai ter que colocar o Lula na conta, que agora o Lula está na conta. Mais do que isso, quando algum presidente de partido do Centrão que está com o Bolsonaro, tem vários, Partido Progressista do Ciro Nogueira, que é membro da CPI da Covid, inclusive, tem o PSD do Kassab, inclusive o presidente da CPI da Covid, o PSD está com o Bolsonaro, mas o presidente da CPI e o outro membro da CPI da Covid, que são do PSD, não estão, são de oposição ao Bolsonaro. Para você ver como é um partido, alguns partidos são bem amplos. Aí tem o próprio Republicanos, que é um partido de direita, o PSDB, que é um partido de direita, até o DEM, que estava assim com o Ciro Gomes, e que também tem membros no governo Bolsonaro, até ministros do DEM no governo Bolsonaro, esses todos começam a querer conversar com o Lula. Lembra que o Rodrigo Maia é do DEM. Eles querem conversar com o Lula. Por quê? Porque o Lula tem voto. O Lula tem voto, o Lula tem credibilidade e o Lula remete para o povo brasileiro um tempo em que o Brasil dava certo, um tempo que as pessoas não tinham a preocupação de, o que eu vou comer hoje de noite que eu não tenho comida na mesa, eu não tenho comida aqui em casa. Se eu comer a comida de hoje, o que eu vou comer amanhã? O povo não tinha essa preocupação nos governos do Lula, ou pelo menos no fim do governo Lula. No comecinho tinha porque ainda era a herança maldita do Fernando Henrique, mas depois as coisas melhoraram. Então, isso tudo muda o jogo político até nas votações em curso no Congresso, até na CPI da Covid, porque na hora de apoiar o Bolsonaro ou não, eles vão falar, peraí, tem o efeito Lula. Porque um partido que está negociando com o Lula não pode começar a comprar brigas do Bolsonaro, não vai poder fazer isso. Eu estou negociando com o Lula, vou comprar uma briga pro Bolsonaro aqui? Não. Os partidos vão começar pouco a pouco, você vai ver isso acontecer. Eles vão parar de comprar as brigas do Bolsonaro, os partidos do Centrão. Isso vai começar na CPI da Covid. Espera aí um mês e meio para você começar a ver isso. O Partido Progressista do Arthur Lira é um deles. Talvez seja um dos primeiros que faça isso. Bolsonaro entra numa briga, em vez de eles irem junto, vamos pra briga, vamos chegar na voadora. Eles falaram, peraí, Bolsonaro, vai lá brigar, a gente vai olhar aqui de longe. Aí, se precisar, nem chama, é isso que vai começar a acontecer. O Lula, ele já falou, ele começou a negociação com o Renan Calheiros, que é do MDB, uma boa ala do MDB está com o Renan Calheiros, essa ala tende a vir para o lado do Lula, isso muda a correlação de forças em Brasília muito, porque até então, até 2 meses atrás, o PT estava isolado com a esquerda, era PT, PSOL, uma parte do PCdoB, vamos lembrar, o Orlando Silva. Sabe o Orlando Silva, aquele deputado do PCdoB? Ele falou, foi que em janeiro, falou, PT é passado. Agora o Orlando Silva está falando, olha, a justiça foi feita, o Lula poderá ser candidato. Por quê? Porque em 2022 ele percebeu que ele vai ter que colar no PT de novo, porque ele não tem voto ele mesmo, assim como vários outros. Então o PT estava isolado com a esquerda, até alguns setores da esquerda, acabei de dar o exemplo do Orlando Silva, estavam se descolando do PT e tentando se colar mais com o pessoal do centro, da centro-direita. Agora não. Agora todo mundo quer voltar para o PT, quer dizer, o bloco do Lula tá muito maior do que era antes. E eu vou te falar uma coisa, esses deputados do Centrão, esses senadores do Centrão que tem eleição no ano que vem, alguns não têm, senador é 8 anos. Os que foram eleitos em 2018 ficam até 2026. Mas os que foram eleitos em 2014, foram vários da direita, que o Aécio conseguiu uma maioria, a direita conseguiu maioria no Congresso em 2014, que aí aquele Congresso derrubou a Dilma. Esses vão ter que colar no Lula, porque senão muitos deles não vão ter problema para se eleger. E olha a estratégia que o PT está começando a traçar, que é abrir mão de governadores. Abrir mão. Para que eu quero um governador se eu posso ter o vice-governador e ter uma base ali na Assembleia Legislativa e fazer os estados irem para o caminho certo? E se a gente pode trazer o apoio desses partidos para a chapa do Lula e para as chapas de deputados. Por exemplo, vamos supor lá no Nordeste, o PSB, Partido Socialista, tem lá o governo de Pernambuco, é o Câmara governador de Pernambuco. Você acha que o PT vai colocar um candidato do PT contra o PSB para
bater ali, esquerda contra centro, centro-esquerda, ou o PT falou, ó, vocês apoiam aqui o Lula, deixam de apoiar o pessoal do Ciro, apoiam aqui o Lula, e aí a gente vê, faz um bem bolado, e aí o bloco do Lula fica maior ainda. Agora pensa nos outros governos do Nordeste que tem partidos do Centrão, que tem senadores que querem eleger um vice-governador, querem eleger talvez o governador, se algum tiver chance de ganhar. O PT agora pode, a partir de agora, até ontem não podia porque não sabia se o Lula seria candidato ou não, mas agora já pode começar a negociar. Peraí, vocês apoiam a gente aqui, a gente te apoia ali, a gente faz um bem bolado e pronto, o bloco do Lula fica maior ainda. Isso pode acontecer no Brasil inteiro. Pra você ter ideia, em São Paulo estão falando de Haddad governador. O Boulos já se lançou a governador. O Boulos teve 40% na capital de São Paulo, contra o Bruno Covas. O Boulos é um candidato forte ao governo do estado, o Haddad também, fortíssimo ao governo do estado. Os dois podem se juntar? Podem, mas o PT pode... Eu estou só ventilando, isso não quer dizer que isso vai acontecer. O PT pode falar, olha, a gente apoia o Boulos e o Haddad vai para deputado, que o Haddad como deputado vai ter 2 milhões de votos, 1 milhão de votos, ele elege mais 5, 6 deputados com ele, uma votação expressiva para o PT conseguir uma maioria na Câmara dos Deputados. Pode até ser presidente da Câmara dos Deputados, imagina uma coisa dessa. Mas só para você ver como as possibilidades já começam a se abrir. Por quê? Porque o Lula é presidente. Já tô no futuro. Ó. Vamos repetir que aí vai dar certo. Vamos repetir, Lula é presidente, é isso. Porque o Lula pode ser candidato. Até então, com o STF com uma faca no pescoço do Lula, ficava aquela, mas o Haddad vai para o governo do estado? Ou será que o Haddad vai ser candidato à presidência? Ou o quê? Porque não sabia se o Lula poderia ser. Agora já se sabe. Enquanto isso, o Bolsonaro está vendo a sua base rachar. O Bolsonaro está em briga com o Centrão. O Paulo Guedes arranjou uma briga. Olha, que briga que o Paulo Guedes arranjou para o Bolsonaro. O Paulo Guedes pense alguém que é o cavalo de Troia. É o Paulo Guedes no governo Bolsonaro. O Paulo Guedes propôs aos deputados, esses mesmos deputados que estão para mudar para o lado do Lula nos próximos meses, esses mesmos, estavam 100% fechados com o Bolsonaro. Aí o Paulo Guedes falou, olha, vamos propor que vocês tenham emendas no orçamento, a gente arranja um espaço no orçamento para emendas parlamentares. Vamos fazer isso? Veja bem, foi uma proposta do Paulo Guedes. Os deputados, opa, que bom, aprovaram. Aí chega o mesmo Paulo Guedes e fala, não, Bolsonaro, você tem que vetar. Olha, o Arthur Lira não é o Rodrigo Maia, o Arthur Lira perdeu completamente a paciência. O pessoal do Centrão já fala abertamente que quer a demissão do Guedes. O Bolsonaro hoje já falou que ele não vai demitir o Guedes. Ele falou, olha, enquanto os deputados estão brigando com o Guedes, eles não brigam comigo. Então fica lá o Guedes para brigar com eles e eu tô aqui em paz. Esse pensamento do Bolsonaro mostra como ele é burro, como ele não entende de política. Você acha que o Lula faria uma coisa dessa? Eu vou deixar o meu ministro da Economia brigando com o Congresso, que pelo menos eles não brigam comigo. Olha isso. O Bolsonaro não entendeu que o Guedes criou a briga e que o Guedes criou várias brigas. O Guedes e o Rodrigo Maia eram amigos no começo do mandato do Bolsonaro. Viraram inimigos mortais. O Guedes compra essas brigas. Ele provoca a briga com o Congresso e começa a rachar a base do Bolsonaro. Aí aparece o Lula, que é um político de verdade, um cara que sabe unir, sabe conversar com todo mundo, até com quem ele não gosta. Ele consegue, o que você quer? O que você precisa? Como é que eu te ajudo e você me ajuda? Como é que a gente faz o Brasil ajudar? Porque o Lula precisa de apoio. Porque quando o Lula for eleito, ele vai precisar de uma maioria no Congresso. Aí ele fala, como é que eu te ajudo e você me ajuda? Aí o cara vê isso, vê que esse candidato tá ali, e fala, pô, eu tô aqui comprando briga pro Bolsonaro? Não tô não, vou ficar aqui enquanto ainda dá um dinheirinho, já eu mudo pro lado do Lula. E é isso que tá acontecendo com todo o Centrão. Você vai ver isso acontecer ao vivo na CPI da Covid e vai ver isso acontecer ao vivo nas próximas votações importantes do Congresso Nacional. E não pense que o Lula tá paradinho na casa dele, não. O Lula vai começar a conversar com gente do mercado financeiro, com gente da direita, da esquerda, do centro, com todo mundo. E olha só, hoje, pela primeira vez, eu acho que desde 1978, a Veja, 78, eu não era nem nascido, estamos falando aqui de 4 décadas. A Veja fez uma capa positiva ao Lula. Colocou o Lula sorrindo, uma foto bonita dele dizendo Lula está de volta ao jogo, uma coisa assim. É a primeira vez, desde que eu nasci. Veja bem, eu tenho 33 anos de idade. Eu nunca vi uma capa da Veja que não fosse negativa ao Lula. Essa não apenas foi neutra, ela foi positiva ao Lula. É uma mudança muito grande. Eu li hoje um artigo na Globo, tava eu e a minha amiga Áurea, que colabora no Plantão Brasil, lendo o artigo, a gente leu 2, 3 vezes, para falar, não tem pegadinha aqui? Estão elogiando o Lula mesmo?
elogiando o Lula, mostrando o que o Lula vai fazer, como vão ser os próximos passos do Lula, que é o que eu tô falando, alguns deles aqui no vídeo. E não tinha crítica ao Lula no artigo, a gente releu, falou, caramba, mudou. A coisa mudou realmente. Vamos mostrar aqui em Rio Claro que não muda o que não vai mudar nunca é a nossa resistência aqui ao desgoverno Bolsonaro e a nossa militância para que o Brasil volte ao normal. Olha só aqui, Bolsonaro, como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais? São quase 4 mil mortos por dia e Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Se Bolsonaro quisesse salvar os empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Não é o isolamento social que causa desemprego, empresários. É a falta de vacinas que Bolsonaro não compra. Bolsonaro prometeu um emprego, entregou desemprego e quase 4 mil mortos por dia. Bolsonaro se recusou a comprar 70 milhões de vacinas da Pfizer e 50 milhões de vacinas da Rússia e diminuiu pela metade a entrega de vacinas em março e abril. Se Bolsonaro quisesse salvar a economia, teria comprado vacinas e não recusado a compra. Aqui um trecho, no próximo vídeo eu vou mostrando mais trecho aqui. Amanhã vamos rodar também, amanhã fica confirmado Rio Grande do Norte, Baixada Fluminense no Rio de Janeiro e Parauapebas no Pará. E eu peço desculpas que às vezes eu confundo o nome de cidade. Outro dia eu chamei Parauapebas de Paraupebas, falei que Parauapebas era no Maranhão. Outro dia era São José do Meriti, eu falei São João. É muita cidade. Eu fico falando com o carro de som de dezenas de cidades, alguns para essa semana, outros para outra. Tem gente que é enrolada, aí eu não sei. Tem gente que tem o mesmo nome, aí eu tô falando com o José daqui, o José de lá. Então é por isso que às vezes eu confundo. É muita informação aqui na minha cabeça. Ainda tem as informações que eu tenho que falar no vídeo. Mas é isso. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoie-se. E as minhas outras redes, siga-me lá também. Falou!